Redes de rádio. Rádio Bandeirantes, 84 anos. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Bandeirantes. Oito horas, 1 minuto, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente desta segundona, 24 de maio de 2021. Muito bom começar a semana aqui na sua companhia na Rádio Bandeirantes e já avisar o nosso querido ouvinte que está conosco todos os dias no Dial, no aplicativo, no YouTube, nas nossas redes sociais, o seguinte: a partir de agora, gente, é campanha. As coisas que acontecem, sinalizações políticas, movimentações, decisões, tudo. A campanha dessa vez começou mais cedo. Não que em algum momento o político não pense na sua própria reeleição, na ampliação do seu poder, na construção de uma nova realidade, claro que não. Só que dessa vez, se a gente olha para outros anos, me parece que a coisa ficou um pouco mais descarada, mais na rua antes do tempo. Normalmente, a regra geral é a seguinte: primeiro ano, o governo se estabelece e ocupa o espaço político. Estou sendo boazinha aqui. No segundo e no terceiro anos, o governo faz ali o seu planejamento e coloca as suas metas e coloca também o seu objetivo de marca. Eu quero ser lembrado por isso, eu quero ser conhecido com isso, eu quero deixar o meu legado marcado nesse ou naquele pontos. Segundo e terceiro ano. O quarto ano é o ano em que quem está no poder vai usar essa construção para tentar ser reeleito ou para eleger o seu sucessor, e quem está na oposição vai usar isso também para tentar voltar ou chegar ao poder. Dessa vez a coisa começou antes, por alguns motivos, me parece. O primeiro deles é o fato de que a forma de agir politicamente do presidente Jair Bolsonaro é um pouco fora dos padrões que a gente estava acostumado a ter nos últimos tempos. O presidente Jair Bolsonaro claramente vai para o tudo ou nada, e desde o começo ele tem essa forma política de se colocar comigo, amigos, quem está fora, inimigos. E é claro que isso gera um posicionamento e uma antecipação de qualquer questão ligada à campanha eleitoral, mas não só por isso. Também porque o ex-presidente Lula teve agora, nesse ano, uma decisão jurídica altamente favorável a ele, que o colocou de novo no jogo político, com a anulação dos processos a que ele respondia e a possibilidade de que agora ele leve a público o discurso de que fui preso injustamente e mereço, de alguma forma, ser redimido por isso. Então são os dois numa situação muito interessante de antecipação de campanha eleitoral. Tudo vai ser campanha a partir de agora. Começando, claro, pelo encontro entre Lula e Fernando Henrique. O fato político que fechou a semana passada surpreendeu a muitos, mas não a todos. Deixou o PSDB irritado, é claro. O Pedro Campos já vai trazer mais detalhes a respeito disso. Também faz com que o ex-presidente Lula reforce aquilo que ele quer colocar como principal característica dele nessa eleição, se ele de fato for candidato. Que ele é a pessoa que é contemporizadora, que se aproxima do centro, que tem a experiência política, contra, no discurso dele, o histrionismo do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente olha também hoje a entrevista do ministro Paulo Guedes à Folha de São Paulo, em que ele diz o seguinte: bobagem achar que, porque a campanha já está na rua, não vai haver reforma. Isso também é político. É o governo federal sinalizando para os empresários o seguinte: olha, vocês estão aqui começando a flertar com o ex-presidente Lula porque ele se coloca como moderado, mas eu também tenho a minha entrega a fazer. E claro, o presidente Jair Bolsonaro na rua, reforçando aquela base que ele tem e que é uma base considerável no país. Todas as pesquisas dão a ele pelo menos 30% no primeiro turno, e fazendo isso em atos políticos que são, digamos, cinematográficos, como aquele que aconteceu no Rio de Janeiro ontem com como é que chama isso? Passeata de motos? Fala como, Pedro? Motoata? Motocada, não é? Enfim, e essa é a forma dele agir e fazer política, e colocando inclusive um general da ativa, que é o general Pazuello, para discursar com ele no palanque.
Tudo é política, gente. Tudo é campanha. Ela já está na rua. A gente tem que ficar esperto com isso e tentar ler as entrelinhas daquilo que nem parece ser tão óbvio assim. O Cláudio Humberto, direto de Brasília, que conhece como ninguém o poder, essa disputa de forças, está chegando aqui no Jornal Gente também com o destaque dele. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo, hein? Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Você tocou no ponto, o país já está em campanha, né? Aliás, como é frequente, em todas as ocasiões, um ano antes do processo eleitoral concreto, começa a campanha. Nos estados, nos municípios, onde quer que vá existir eleição ou vierem a ser realizadas eleições, o processo continua sempre um ano antes e foi exatamente o que está acontecendo aqui no nosso país. Um dos elementos fundamentais desse processo eleitoral é a CPI da pandemia, né? A gente assiste todos os dias na CPI da pandemia, a senadores mais lacrando do que perguntando aos que são convocados para prestar depoimentos ou esclarecimentos. Todo mundo quer lacrar, todo mundo quer fazer discurso para gravar aquele trecho, colocar nas redes sociais, para guardar, para usar na campanha eleitoral do ano que vem. E de uma maneira geral, ali é uma questão de oposição contra a situação. A maioria oposicionista na CPI está conduzindo tudo no sentido de agravar o desgaste que é evidente do governo ou dos governistas nesse processo aí da Covid-19, né? Desde o início da pandemia, que os governantes lutam ali para não perder prestígio, para não perder votos, para não perder popularidade, e alguns são mais bem-sucedidos do que outros, mas o fato é que é uma luta permanente, a oposição querendo atribuir todas as mortes, querendo atribuir o vírus a quem está no governo e vice-versa, e o governo tentando ali, de alguma maneira, dizer ou justificar as suas ações. Há um processo político-eleitoral em curso, e ontem foi mais um desses lances quando se viu no Rio de Janeiro uma impressionante manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. É claro que por ser algo assim, um ato político eleitoral bastante significativo, isso acabou sendo noticiado como aglomeração, como não sei o quê. Assim, os críticos do presidente, sobretudo na CPI, né, ainda ontem, integrantes da CPI subiram nas tamancas para criticar a aglomeração, que foi evidente, né? Claro, milhares e milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro saudando o presidente. Isso provocou aglomeração. Aglomeração significa risco de contágio, significa agravamento da pandemia, e isso não é tolerável. Portanto, as críticas são bastante consistentes em relação a isso e justificadas. Mas esses opositores do presidente, eu não sei exatamente, não ficou claro se eles estavam mais incomodados com a aglomeração ou com o impressionante número de pessoas que saíram às ruas para apoiar o presidente, como aconteceu aqui em Brasília 2 semanas atrás, quando também uma manifestação que chegou a estimar em 200 mil pessoas de todo o Brasil estiveram aqui em Brasília para manifestar apoio ao presidente, e também aquilo ali foi uma parte preferiu ignorar, talvez a maior parte, inclusive da imprensa, decidiu ignorar aquele evento, outra parte preferiu ver aquele evento como de fato o foi, que é aglomeração. A aglomeração é perigosa, é risco, isso não pode ser tolerado num momento como esse. Enfim, a campanha está na rua mesmo, e agora só piora, viu? Agora daqui para frente só vai piorar esse processo. Isso aí, Cláudio Humberto, direto de Brasília conosco. O Fernando Schiller já vai, na sequência, conversar com a gente aqui sobre esse encontro, né, do ex-presidente Fernando Henrique com o ex-presidente Lula. O encontro aconteceu na semana passada, a notícia foi divulgada na sexta-feira, a gente tratou disso aqui no sábado, mas importante é sintomática aquela foto, né, dos dois de máscara, dando aquele soquinho, que é o cumprimento principal
da pandemia, onde as pessoas deixaram de dar as mãos por recomendação dos médicos, deixaram de se abraçar e tudo mais que a gente costumava fazer quando reencontrava alguém, dentro da civilidade, né, e do respeito que se tem, mas é uma foto característica. Mas a repercussão dentro do PSDB é o tema que eu queria tratar, de tudo isso que vocês estão tratando aqui, dessa campanha antecipada para a eleição do ano que vem. Repercussão foi péssima dentro do PSDB, né? A manifestação do ex-presidente Fernando Henrique declarando um apoio à candidatura de Lula num eventual segundo turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi pior do que a foto, segundo alguns tucanos com os quais eu conversei no fim de semana. Então, a tucanada tá de bico torcido para essa história toda, até porque o partido caminha para ter algum candidato. A gente não sabe qual será o candidato do PSDB, né? Mas tudo indica que o PSDB vai participar dessa campanha. Um apoio já do ex-presidente, do ex-presidente da República, que é presidente de honra da sigla, ainda que ressaltando que não num primeiro turno, mas num eventual segundo turno de Lula e Bolsonaro, ele votaria em Lula. É claro que isso não foi visto com bons olhos. Aliás, as críticas foram duras, né? Nos grupos de WhatsApp. Claro que de forma interna ninguém vai sair aí desrespeitando um nome importante dos tucanos, que é o do ex-presidente FHC, né? Avaliação aí de muitas dessas lideranças, né? Mesmo que o ex-presidente tem a liberdade para se encontrar com quem quiser, especialmente com o ex-presidente da República. Isso é até saudável, dependendo do ponto de vista. Mas quando esse ex-presidente é candidato, né? O Fernando Henrique deveria evitar fotografias, declarações, para de alguma forma, não emitir algum sinal não direto, assim, né? Alguma mensagem subliminar para o próprio partido. Uma das poucas lideranças tucanas que se manifestou abertamente, né, nas redes sociais, porque muitos comentaram aí nos bastidores, mas não vieram a público criticar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo respeito até que tem pela figura. Mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou uma mensagem no Twitter dele. Ele escreveu o seguinte: num país democrático é natural que dois ex-presidentes possam conversar sobre política, mas também é natural que não se esqueça da história. Conversar com todos é premissa de quem deseja o fim do nós contra eles. Mas eu não acredito que o Brasil ande para trás. Confio que FH também não. Foi o que escreveu o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que é um dos nomes cotados aí pelo partido para disputar a presidência da República pelo PSDB. Mas o Fernando Schiller está aqui conosco hoje, de forma antecipada no Jornal Gente, para entrar nesse assunto, né? E também trazer mais esclarecimentos e ampliar o debate na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Thaís, prazer falar com vocês. Bom, primeiro um ponto interessante a trajetória dessas duas lideranças brasileiras, não é? É notório que o ex-presidente Lula, nos seus 8 anos de mandato, nunca convidou o ex-presidente Fernando Henrique para uma simples reunião, uma visita ali ao Palácio do Planalto. Quer dizer, e durante todo o período, quer dizer, o ex-presidente Lula teve uma postura muito hostil com a herança deixada pelo presidente Fernando Henrique, né? Ele chamava de herança maldita, enfim. E essa sempre foi a tônica do PT, do Lula, quer dizer, no sentido de boa parte dessa oposição que a gente vê hoje em relação ao presidente Bolsonaro era muito parecido com a posição que havia em relação à FHC, o fora FHC, pedidos de impeachment, tá? Uma oposição duríssima, acusações mais diversas. Eu me lembro que foi a época do tal do neoliberalismo, do entreguismo, aquela política de privatizações foi bem sucedida na época bem sucedida em termos, inclusive, de volume de privatizações que foram feitas na época do governo Fernando Henrique, né? Eu me lembro ainda 5 anos atrás, não é muito tempo, 5 anos atrás, quando o ex-presidente Fernando Henrique foi convidado como sociólogo para ser palestrante na reunião da Associação Latino-Americana de Sociologia lá em Nova York. Um enorme abaixo-assinado foi feito por parte de lideranças de esquerda, inclusive lideranças do PT, pedindo que ele fosse desconvidado da associação, pela Associação Latino-Americana de Sociologia, um encontro importante em Nova York, porque era um golpista, um entreguista, um neoliberal, enfim, isso há 5 anos atrás. Então, essa história existe. Não é?
faço análise política há muito tempo, sempre me chamou muito a atenção. Mas mesmo assim, é curioso isso, não é? Que o ex-presidente Fernando Henrique ele tenha essa atitude, quer dizer, ele tem reiteradamente essa atitude de tentativas de aproximação com a esquerda, tentativas de aproximação com o Lula, não é? E foi o que a gente viu novamente, quer dizer, há um grupo que muito próximo ao ex-presidente Fernando Henrique tem essa visão. Em grande medida, isso é estimulado pela extrema polarização política, não é? A gente vê setores fortes de opinião no Brasil que cultivaram nos últimos 2 anos a ideia de que o único e grande problema brasileiro chama-se Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro se criou até uma expressão, né, uma espécie de anti-bolsonarismo extremo. Assim. Então, todos os problemas do país, todos os problemas da pandemia, todos os problemas da democracia, todos têm apenas uma causa, quer dizer, o presidente Bolsonaro. Inclusive, isso foi muito forte na retórica chamada da crise, da ameaça democrática, né? Como se nós tivéssemos permanentemente uma ameaça de golpe, de ruptura institucional, etc. E a ideia de salvar a democracia, que é uma ideia bastante vaga, assim, o Brasil é uma grande democracia, na verdade, mas se cultivou essa ideia com manifestos, enfim. Então, eu acho que esse encontro é o resultado disso, né? Agora, eu concordo contigo, eu também conversei com várias lideranças aí do PSDB, um enorme problema para o PSDB, né? Porque o centro político já tem muita dificuldade, primeiro, de buscar um espaço, não é? De buscar visibilidade, viabilidade, romper com a polarização. A polarização está cada vez maior. Quando o Cláudio comenta essa manifestação gigantesca, na verdade, para as circunstâncias no Rio de Janeiro ontem, né? Na minha visão também condenável, em função da pandemia, mas gigantesca, não é? Isso também já é um produto da polarização, porque um lado mobiliza o outro. Quer dizer, a perspectiva de uma reeleição do Bolsonaro mobiliza a esquerda, então mobiliza e produz inclusive esse tipo de encontros, Fernando Henrique e Lula, não é? Agora, o crescimento do Lula mobiliza o outro lado, ou seja, faz renascer no campo do presidente Bolsonaro a chamada guerra cultural, né? Quer dizer, a polarização contra a esquerda, contra o Lula, enfim, renasce todo um discurso que remonta ao passado recente brasileiro. Então, diminui mais ainda o espaço do centro. Eu tenho dito que a polarização ela produz uma fuga do centro. Então, e aí vamos lá, o PSDB não tem candidatura, se falou em Tasso Gereissati, pouca visibilidade, pouca viabilidade. Eduardo Leite é um nome forte no Sul, no Rio Grande do Sul, mas ele não é um nome nacional, um nome jovem ainda, não é? João Dória tem muitas dificuldades em pesquisa, é um nome forte em São Paulo, evidentemente, mas a gente faz análise de várias pesquisas todas essas semanas e o governador João Dória realmente tem muita dificuldade nas pesquisas, isso é um fato, não é? Alguns dias atrás houve uma reunião entre o governador João Dória e o governador Eduardo Leite, não é? E nessa reunião não ficou decidido nada, mas, digamos assim, ficou na entrelinha da reunião que a vez, quer dizer, a fila leva a candidatura João Dória. Né? Por quê? Porque é governador de São Paulo, pela idade, né, pela trajetória. Quer dizer, há uma certa naturalidade na candidatura do João Dória. E o fato de que Rodrigo Garcia tenha entrado no PSDB é um claro sinal de que há uma boa perspectiva de que o candidato ao governo de São Paulo seja Rodrigo Garcia, e não João Dória. Então, quer dizer, no fundo, o governador João Dória está sinalizando que quer ser candidato a presidente da República, não é? E, quer dizer, então, nesse momento, o que o centro deveria fazer, o PSDB deveria fazer? Se colocar com equidistância entre Bolsonaro e Lula. As lideranças do PSDB com as quais eu conversei eram unânimes sobre isso. O PSDB, para se colocar como alternativa, ele precisa ficar exatamente no meio do caminho, entre, né, Lula e Bolsonaro. Agora, na medida que vai lá e cumprimenta, faz aquele gesto, diz que vai votar no segundo turno, bom, aí realmente é um problema. Então, eu acho que é uma completa falta de estratégia. Isso mostra, mais uma vez, a extrema polarização que a gente vive e a enorme dificuldade do centro político de ter uma estratégia, né? Nem do candidato, ter uma estratégia. Schiller, muito bom dia. Bom dia. Exatamente, você faz uma análise perfeita dessa questão, o impacto, né, desse encontro no PSDB,
mas é um impacto circunstancial, quer dizer, tem a ver com a eleição do ano que vem. Mas se você for observar o histórico do relacionamento dos dois, né, dos dois ex-presidentes, a gente percebe que, assim, no Diário do Poder, publicamos uma foto, uma colagem de fotos que marcam encontros desses dois, né? E são encontros, eles se aproximam, tem o sociólogo tentando se aproximar ali do produto do seu estudo, né? Do metalúrgico, etc. e tal, lá desde do ABC. E antes mesmo de Fernando Henrique ser eleito. E durante todos esses anos, é como se um se alimentasse do outro, né? Há uma coisa aí, uma coisa meio velha nesse encontro, né? Uma coisa meio antiga. Eu não sei se é um encontro destinado a produzir votos, certamente não é, até pelo arcaico que significa esses dois estarem juntos, sempre estiveram, né? É como se fosse uma antítese do outro, assim, alimentasse o outro como se fosse a sua própria antítese. E com isso, como todo candidato majoritário precisa de um inimigo, sempre foram inimigos, entre aspas, um do outro, mas se adoram, se amam, né? São muito parecidos, é preciso lembrar isso. Teve gente... O pessoal mais jovem, assim, aí fica, foi um encontro histórico. Não teve nada de histórico, foi mais um, né? Apenas mais uma dessas reuniões. No PT não houve reações, porque ninguém se mete a besta no PT de contrariar o Lula, mas no PSDB a reação foi muito ruim. Agora, Schiller, eu tive a informação também, é meio informação e meio interpretação do pessoal mais ligado ao Fernando Henrique no PSDB, que foi uma maneira também de ele mandar um recado pro governador João Dória, no sentido de que, tô vivo, hein? E ainda sei fazer política. E, portanto, assim, alguém que pode produzir também estragos no projeto eleitoral do João Dória, que é acusado pelo pessoal ligado ao Fernando Henrique de ignorar o ex-presidente, de alijá-lo dos processos todos de conversações, de articulações. Será que tem também esse aspecto? Olha, Cláudio, duas observações rápidas, se tu me permitir. Eu concordo contigo sobre essas afinidades, digamos assim, históricas, né, que vêm lá dos anos 70, na verdade, do sindicalismo ainda, onde o sociólogo e o sindicalista se encontravam. Mas a única observação que eu faço é que nos últimos, sei lá, se a gente pegar os últimos 30 anos, digamos assim, essa relação tem sido muito unilateral. Se você pensar, quer dizer, ela é muito mais os gestos de cordialidade da parte do ex-presidente Fernando Henrique para o Lula do que do Lula para o Fernando Henrique. Quer dizer, porque o Lula procura o Fernando Henrique quando ele precisa, né? Agora precisa, porque precisa consolidar a candidatura, precisa do centro, precisa se colocar como uma candidatura de centro. O Lula foge hoje da esquerda, porque ele sabe que já tem a esquerda, né? Então, quer dizer, quando o Lula estava no poder, quer dizer, o que ele fez? Hostilizou o legado do Fernando Henrique, hostilizou o próprio Fernando Henrique, não é? Então, quer dizer, eu concordo contigo que há esta relação, digamos, que vem de muito tempo, mas ela é muito mais de um lado do que do outro. Eu não me lembro, olha, eu vou desafiar aqui a memória de todo mundo, hein? Eu não me lembro de um gesto nesses últimos, 40 anos, onde o Lula procurou o Fernando Henrique, procurou o PSDB, quando o PSDB precisava, né? Quando o PSDB precisava, quando era bom para o PSDB, para fazer um gesto, digamos assim, seja de elegância, seja de apoio, seja de solidariedade, a não ser, evidente, momentos muito pessoais, né? Mas no mundo da política, eu não me lembro, se vocês se lembrarem, me citem aqui. Agora, há vários gestos na direção contrária, né? Enfim, eu acho que isso também pega muito na base aí do PSDB, quer dizer, porque fica uma relação muito unilateral ao longo desse tempo. Sobre o João Dória, a minha impressão, quer dizer, o governador, acho que o ex-presidente Fernando Henrique, primeiro, é um personagem independente, quer dizer, ele é um ex-presidente da República, ele é o presidente de honra, ele não tem militância partidária propriamente, então está no pleno direito dele de fazer as opções. E as opções políticas do Fernando Henrique Cardoso não são necessariamente as do PSDB, elas não estão alinhadas, digamos assim, com o partido a todo momento, até porque o partido é confuso, não é um partido que tem uma vida política interna intensa como tem o PT, por exemplo, não é? Então a minha impressão, em primeiro lugar, é que o ex-presidente Fernando Henrique deu um recado. O recado, olha, vocês não estão se mexendo,
Não tem candidatura, não tem definição, não tem nenhuma definição sobre o processo de prévias, ou seja, o PSDB sequer sabe como irá definir quem será o seu candidato. Vamos comparar, o PT já tem candidato, já está em campanha, já está costurando as alianças, né? Bolsonaro já está na rua fazendo campanha, já está fazendo comício, né, há meses já, né? Aliás, não parou de fazer, né? Enquanto o PSDB sequer sabe como fará a escolha do seu candidato, né? Como fará a definição de quem será o candidato. Então, são estágios muito diferentes. Eu acho que esse é o primeiro recado, é uma puxada de orelha. E o segundo, claro, que o João Dória, que pese seja governador do estado mais importante, hoje talvez seja a figura pública do PSDB na ativa, digamos, na política mais importante, ele ainda é um cristão novo dentro do PSDB, no sentido de que ele não tem aquela proximidade histórica com o Fernando Henrique, que tem o José Serra, não é? Que tem o Tasso Gereissati, que tem o próprio Aécio Neves, ou seja, e tem até mesmo o próprio Eduardo Leite, que pese muito novo, foi vereador lá aos 20 anos em Pelotas, mas é um tucano, digamos, de raiz, né? Diferentemente do João Dória, que nunca teve outro partido, mas, quer dizer, entrou mais recentemente nesse ninho, né? Nesse mundo político. Então, acho que tem dois recados aí. Não há dúvida que o ex-presidente Fernando Henrique vai apoiar o candidato do PSDB, né? Mas ele colocou mais uma pequena dificuldade no mar de dificuldades que o partido já vive. Esse é o cientista político Fernando Schiller, que está conosco toda semana aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa semana para você, Schiller. Até a próxima. Boa semana. Grande abraço. 11